Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a OAB, que finalmente decidiu criticar o Alexandre de Moraes, falando o óbvio: existem prejuízos irreparáveis às defesas na questão do inquérito do golpe, entre aspas, lá do Bolsonaro, né? E o principal problema que eles apontam aqui é a ausência de informações sobre as investigações. O Moraes apresentou para as defesas apenas as informações que, segundo o Moraes, são as necessárias para a defesa dos acusados nesse inquérito. O problema dessa tese do Alexandre de Moraes é que quem escolhe o que é necessário ou não para uma defesa é a própria defesa. Não é o juiz que faz isso, não é a acusação que faz isso, não é a procuradoria que faz isso. A procuradoria determina a liberação de todas as evidências, tudo tem que ser compartilhado com a defesa vai decidir o que ela considera importante para exercer, para defender o seu ponto de vista no caso daquela acusação. Chama-se princípio do contraditório e da ampla defesa. A defesa tem que ter acesso a tudo. Não é para ser equilibrado isso, não. A defesa tem que ter mais acesso do que a procuradoria. A defesa não precisa compartilhar as informações que ela tem com a procuradoria tem que compartilhar todas as informações que ela tem com a defesa. E no momento que o Moraes, isso foi o Moraes que falou isso, tá? O Moraes falou que as defesas têm acesso a tudo que elas precisam para fazer a defesa. Peraí, como é que você sabe que é o que elas precisam? Não tem essa, tem que ter acesso a tudo, ponto final. Não a tudo que elas precisam. No momento que você inclui o que elas precisam, você está julgando o que elas precisam ou não para fazer a defesa. E isso vai contra o devido processo legal, vai contra o contraditório e contra a ampla defesa, né? Mas você pode falar assim, o que adianta a OAB reclamar, né? Porque o Moraes não vai mudar mesmo, ele vai condenar todo mundo, a gente está sabendo que já está tudo decidido nessa história toda, já é um showzinho que eles estão fazendo ali, coisa e tal, não adianta a OAB reclamar. E é o que eu falo para vocês, adianta sim, no final das contas está ficando claro para todo mundo que esse processo é um processo fajuto, que isso não é um processo judicial, que isso está um exagero, que o Bolsonaro está sendo perseguido. E a história, o futuro vai ser implacável com Alexandre de Moraes, entre outras coisas, por conta dessas manifestações da OAB aqui. Essa notícia foi sugerida por Harry Peter e o prisioneiro de As Xandão, Nelipe Feto para presidente e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a OAB relata a Moraes prejuízos irreparáveis às defesas no caso lá do inquérito do suposto, entre aspas, golpe do Bolsonaro, né? O presidente da OAB, o Beto Simonetti, se encontrou com Alexandre de Moraes e levou a ele a preocupação dos advogados das defesas desse pessoal. E é uma preocupação muito séria, né? Ele diz que a condução do inquérito sobre o plano do golpe pode estar gerando prejuízos irreparáveis às defesas do acusado. Por que ele está usando esse termo? Como eu falei para vocês, em tese, a ampla defesa e o contraditório são requisitos que se aplicam à fase processual. Então, em tese, o que aconteceu antes do recebimento da denúncia, antes aquele julgamento em que a primeira turma do STF aceitou a denúncia sobre Bolsonaro e iniciou a fase processual da acusação, só a partir daqui que tem que valer esses requisitos todos na visão de muita gente. Só que as defesas apontam que o nível de comprometimento que teve durante a fase de inquérito policial, já causou prejuízos irreparáveis aos acusados. Então é falsa essa ideia de que, não, pode ficar tranquilo, porque agora na fase processual tudo vai mudar. Agora eles vão ter direito à ampla defesa, ao contraditório, ao duplo grau de jurisdição. Opa, não tem duplo grau de jurisdição porque já está na Câmara Máxima, já está no juízo máximo aqui brasileiro. Mas enfim, isso já é um dos problemas que as defesas certamente vão apontar, né? Aliás, foi o mesmo ponto que o Zé Dirceu falou sobre o mensalão, o absurdo que é você ser julgado direto no STF. O que eles estão colocando aqui é isso, que os advogados das defesas estão apontando essas falhas durante o inquérito, né? O pessoal da OAB se reuniu com o Alexandre de Moraes na quinta-feira. Ontem, Simonetti vinha sendo pressionado pelos advogados para tomar providências diante das alegadas violações das prerrogativas profissionais por parte da corte, né? E a principal queixa é a falta de acesso integral aos autos. No ofício apresentado a Moraes, o presidente do Conselho Federal da OAB diz que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República teriam obtido acesso à totalidade dos elementos da investigação, enquanto as defesas foram disponibilizadas apenas frações.
Em outras palavras, a defesa estaria impedida de visualizar todas as trocas de mensagens e arquivos documentados, o que comprometeria sua capacidade de destacar trechos de interesse. Ou seja, é o que eu falei. Quem define o que é interesse da defesa usar na sua alegação é a defesa. Não é a investigação, não é nada, né? E aqui, ó, a tese de cerceamento da defesa foi levantada pelos advogados diversas vezes ao longo da investigação, inclusive no dia do julgamento da denúncia. No entanto, a alegação foi rejeitada pela primeira turma. Agora, presta atenção nisso daqui, ó. A avaliação dos ministros foi que todos os elementos utilizados para a acusação estavam disponíveis às defesas, não havendo qualquer tipo de prejuízo. Não. Não é assim que funciona a ampla defesa e contraditório. Não é apenas os elementos usados para a acusação, são todos os elementos. Porque mesmo aqueles elementos que não foram usados para acusação podem ser justamente aquilo que a defesa precisa para mostrar que a acusação foi direcionada, que a acusação fez pesca de prova, pescou algumas coisas ali que interessavam a eles e não mostrou o todo, né? Se você vê o todo, você vê que não tinha aquele conluio, aquele plano, aquela ideia que a acusação tentou passar. Esse é o grande erro. A própria primeira turma, ao decidir dessa forma, a dizer que eles tiveram acesso a todos os elementos para a acusação. Não, tem que ter acesso a todos os elementos, ponto. Quem vai decidir o que é importante para a defesa mais adiante é a defesa, tem que ser a defesa. Isso é o princípio da ampla defesa e do contraditório. O que é o princípio do contraditório? Que qualquer coisa que seja levantada, não interessa que tipo de coisa que foi levantada durante o processo, a defesa tem que ter a oportunidade de responder aquilo. Então, mesmo os atos que não foram levados na denúncia em si, a defesa tem que ter o direito de ter acesso àquilo. E a ampla defesa, a defesa tem que ter direito a acesso a tudo para poder se defender. Qualquer coisa que a defesa quiser ter, ela tem que ter para poder se defender. E por que existe esse tipo de contraditório? Por que existe esse tipo de requisito? Eu já expliquei para vocês que o devido processo legal é um conjunto de requisitos que todos os tribunais do mundo seguem, porque é justamente para evitar erros em julgamentos. Julgamentos são coisas muito difíceis de dar certo. Muitas vezes tem erros em julgamentos, né? E um erro que acontece com muita frequência é que o Estado, como ele é todo poderoso, ele tem um poder enorme, quando ele processa alguém, a outra parte está em dificuldade, ela tem uma dificuldade enorme para conseguir competir com o Estado. Por isso, o devido processo legal, por isso a ampla defesa, por isso o contraditório. O Estado tem que entregar tudo para a defesa, tudo que ele produziu, não interessa se ele usou na acusação ou não usou, ele tem que entregar para a defesa, para que a defesa elabore a sua defesa, para poder mostrar que, olha só, você levantou aqui que o Mauro Cid falou isso aqui assim, mas nesse outro ponto da gravação, ele falou essa outra coisa aqui, ó. Isso está em contrário com o que ele falou naquele outro ponto. Percebe o problema? Entende por que é um absurdo dizer que os elementos usados para a acusação estavam disponíveis às defesas? Não, tem que estar todos os elementos, tudo tem que estar disponível para a acusação. Essa decisão da primeira turma é uma confissão de que eles estão violando o devido processo legal, estão violando a ampla defesa no caso ali, né? De novo, você pode falar assim, mas isso não vai fazer diferença. O Moraes vai condenar o Bolsonaro do mesmo jeito, não tá nem aí. O cara da OAB reclamou, falou sobre isso, não sei o que lá. Aí também tem aqui teve um encontro em homenagem a Ives Gandra, né? E teve um monte de jurista também criticando o STF por isso daí. Você pode falar assim, não importa. Quem manda é o Alexandre de Moraes vai decidir que não tem problema nenhum e pronto, e vai condenar todo mundo. E no primeiro momento você tem razão, realmente, provavelmente é isso que vai acontecer, ele vai condenar todo mundo. Mas é o que eu falo para vocês, o Alexandre de Moraes, o pessoal da primeira turma, podem ser até juristas muito bons, mas em política é uma cambada de burro, é uma cambada de idiota, eles não estão percebendo o efeito do que eles estão fazendo no tempo. Agora, eles podem tudo mesmo, não é isso daí, não interessa não, eu falei que não pode, não pode. O Alexandre de Moraes não me apresentou um vídeo de acusação durante o julgamento. Cara, o juiz do caso apresentou um vídeo que não estava nos autos, um vídeo de acusação, não estava no auto. Cara, fala isso para qualquer juiz em qualquer lugar do mundo e o cara vai ficar apavorado. Peraí, isso não é um juiz, isso aí é um procurador, é o acusador, é o cara que está acusando, não pode, né? Pois é, mas foi o que a gente viu acontecer ao vivo e a cores na decisão da primeira turma lá na sessão que decretou que Bolsonaro se tornou réu nesse caso, né? Ou seja, a gente está vendo um showzinho que o STF está fazendo, é um show, não tem outro nome isso, não é um julgamento, isso não é justiça, isso virou um showzinho que eles estão fazendo lá, né? Enfim, e os juristas estão preocupados com isso, é o que eu falo para vocês.
Eu sou advogado, eu estudei essas coisas todas para tirar minha OAB. E acaba que eu não segui muito nessa coisa, porque dá pouco dinheiro ser advogado, viu? A menos que você seja amigo de gente poderosa, dá muito pouco dinheiro ser advogado no Brasil. Mas a verdade é a seguinte, qualquer um que tem estudado direito percebe o absurdo que é esse processo, o quanto de coisas erradas que tem. E aí que vem o aspecto político da coisa que eu falo para vocês. O Alexandre de Moraes está deslumbrado de brincar com política. Olha, eu posso fazer tudo aqui e eles não podem fazer nada, porque eu mando, eu sou a última instância. É só eu dizer que eu estou defendendo a democracia, pronto, olha só. Posso fazer o que eu quiser aqui. Não tem como eles fazerem nada contra mim, né? Só que ele esquece essa regra da política, né? Gera uma reação contrária. Ou a gente vai emburacar numa ditadura completa, isso é uma possibilidade também, o Alexandre de Moraes vai tomar o controle do país e vai passar a mandar igual o Stalin mandava na União Soviética aqui no Brasil, ou então, muito em breve, vamos ter um presidente de direita, vamos ter um STF de direita, e aí tudo isso aqui que está sendo registrado agora, que a OAB está falando, olha só, tá errado isso, essas coisas estão erradas, né? Tá evidente que isso está errado, os juristas criticando o STF, tudo isso daqui vai voltar para assombrar o Alexandre de Moraes, e vai assombrar feio, porque a essa altura, dizer que ele não foi avisado do problema, que ele estava julgando em erro, que ele estava achando que era outra coisa, não sei o que lá, não cola mais. Está mais do que evidente que a essa altura do campeonato que o Alexandre de Moraes se tornou um ditador brasileiro. Estamos vivendo uma ditadura da toga aqui no Brasil. Isso vai ficar evidente mais adiante. Isso vai estar nos livros de história do Brasil no futuro. Vai estar registrado isso. O Alexandre de Moraes não percebe o tamanho do problema que ele está criando, porque ele está fora da realidade. Ele está numa bolhazinha pequenininha, seguindo aquela bolhazinha e não está percebendo o espectro total do que está acontecendo no resto do país. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.